vida, nós entregamos diante de Ti, Senhor. Aplauda mais forte aquele que é digno. Amém, amados? O Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. João 9, João capítulo 9, versículo 1 ao 7. Fala conosco, Senhor. Continue tratando no nosso coração. Quando você for achando, diga, viu? Já está aqui na tela também. A palavra diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Amém? Senhor, continue conosco, que o Senhor também nessa noite venha abrir os nossos olhos para o entendimento da Tua palavra. Palavra que vem para iluminar a nossa vida, nos dar a direção, tratar com os nossos corações. Eu te peço, Deus, me usa aqui mais uma vez, e eu sempre me coloco aqui em completa dependência do Senhor. O Senhor trouxe essa palavra às nossas vidas, ela tem nos tratado, Pai, foi assim pela manhã, e eu creio que a noite também não será diferente, que de uma forma muito especial, meu Deus, essa palavra alcance cada coração aqui nessa noite, para que todos nós possamos sair daqui abençoados, restaurados, Pai, debaixo da Tua graça e debaixo do Teu poder. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Podem sentar-se, amados, por favor. Glória a Deus. Amém. Bruno, chegou o slide aí? Não sei se vai estar legal. Isso. Está dando para ver? Acho que se apagar fica melhor. Isso. Dá para ver, irmãos? Está escrito o que ali? Tem que estar passando, né? Essa passagem que nós acabamos de ler, inclusive eu já ministrei algumas vezes sobre esse texto. Eu tenho certeza que a maioria aqui conhece essa passagem, né? Por esse fato curioso, primeiro, que vem uma pergunta dos discípulos para Jesus diante daquele homem que ele era cego de nascença. A pergunta dos discípulos, ela faz sentido naquele contexto porque na antiga tradição, tudo que era relacionado a enfermidades, deficiências físicas, era geralmente ligado à questão de pecado, como consequência do pecado e falta de santificação. Por isso que quando os discípulos de Jesus se encontraram com aquele homem, perguntaram o que foi que pecou para que ele tivesse nascido daquele jeito. Foram eles? Foi ele ou foram os pais dele? Qual foi a mesma resposta de Jesus? Nenhum nem outro. Aconteceu assim para que nele fosse manifesta a obra de Deus. E aí vem Jesus na entrelinha dessa passagem e ele dá uma provocada aqui dizendo o seguinte: olha, enquanto é dia, precisamos fazer a obra do Senhor. Enquanto é dia, eu preciso fazer a obra do Pai, que o Pai me enviou para fazer. Porque a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Jesus usa essa observação do dia para falar a respeito de algo que é precioso
que é muito valioso, que é importante e que muitas vezes a maioria de nós não está se dando conta. É sobre tempo. E o tempo está passando, né? O tempo. Então, esse enquanto aqui, ele quer dizer muita coisa. Enquanto aqui, ele fala de um período. Olha, é preciso entender a oportunidade que nós estamos vivendo agora. Porque vai chegar um momento que vai ficar de noite e não vai ter como trabalhar mais. Pode passar, Bruni. São só anotações. Aí é a referência, né? Aí, o tempo é a dádiva de Deus. Tem gente que diz que tempo é dinheiro. Quem já ouviu falar que tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. Havia que tempo é dinheiro. Tempo é isso, tempo é aquilo. Irmãos, tempo é vida. O tempo não é o dinheiro, o tempo não é uma coisa, o tempo é uma vida. Lá em Eclesiastes, Salomão diz no capítulo 3, versículo 1, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Ele está delimitando aqui, ele está pegando o tempo e fazendo um recorte. Existe algo que é determinado, algo que tem um começo, um meio e um fim. Então, a grande questão aqui também dessa passagem que o Senhor me chamou a atenção é sobre isso. Se, né, a questão nos leva a refletir, se o tempo assim é tão precioso. Aí Jesus fala, eu preciso, enquanto é dia, fazer a obra do meu Pai. Há um plano de Deus. Existe um propósito do Senhor sobre a vida de Jesus, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, irmãos? Só para lembrar alguns e trazer o reforço dessa informação para outros. Lá em Jeremias capítulo 29, eu acho que está aí, Bruno. Pode passar o próximo slide, por favor. Pode passar, isso. Está dando para ver? Mais ou menos, né? Mas eu leio para você. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem? O Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. 3 pontos aqui importantes sobre essa passagem que Deus usa Jeremias para tratar com o seu povo. O Senhor sabe o que tem de melhor para nós. A obra de Deus, os planos que Deus tem para a nossa vida são os melhores. E Ele sabe o que é melhor para você. Deus quer o teu bem. Deus quer abençoar você. Deus quer a sua felicidade. E nessa passagem está aqui dividido. Ele tem planos de fazer você prosperar. Amém, amados? E não entenda, não limite prosperar a só questão financeira, não. É prosperar em tudo. Na saúde, na alegria, na paz, na realização. Esse prosperar é na plenitude, é plano de Deus. Ele diz plano não de causar dano, tem proteção, Deus tem cuidado para a sua vida. E principalmente os planos de trazer esperança e um futuro. Eu quero ter um futuro abençoado. Você quer? Antes de eu querer, antes de você querer, isso já é da vontade de Deus. Esse é o plano do Senhor. E entenda, esse contexto, ele vai passar pela questão relacionada ao tempo. Se o tempo, então, é algo tão importante, eu preciso, então, dar uma olhada para saber o que é que eu estou fazendo do meu tempo. Se Deus tem planos, quem tem plano aqui? Quem tem sonho? Quem tem sonho? Sonho mesmo. Sonho. Pastor, eu tenho tanta vontade disso. E conte para Deus. Né? E a gente sabe que entre o sonho e a realização de um sonho, no meio desse caminho aí, tem processos, não é não? E um desses processos é fundamental que eu consiga compreender essa questão de como eu estou me relacionando com o tempo. Porque o tempo está passando. Põe aí, umas perguntinhas. Se você tem sonho, quem tem sonho?
a gente está fazendo o que para realizar? Segure. Eu tenho um sonho. Aí, não, eu tenho um sonho, eu estou fazendo. E o que você está fazendo agora? Está te deixando mais perto ou não dos seus sonhos? É engraçado, eu tenho certeza que você conhece alguém. Não tem aqui ninguém aqui que faz isso. Mas você conhece alguém que quando fala assim, rapaz, vai ter agora um concurso, sei lá da Polícia Federal, um concurso, salário de não sei quanto, e tudo, sei o quê, esse aí já saiu lá o edital do que vai cair na prova, é só estudar, aí essa pessoa que você conhece, ela vai dizer assim, rapaz, eu até queria fazer, mas é que eu não tenho. Você conhece alguém que diz isso? Eu não tenho tempo para isso. Eu estou sem tempo para isso. Eu não consigo encontrar tempo para isso. Rapaz. Então veja só. Olha aquela pergunta ali. Eu estou sem tempo para essas coisas? Se eu estou sem tempo para uma coisa, isso significa que eu estou ocupado com outra. Você concorda comigo? Se eu não estou fazendo uma coisa, Martinha, não consigo fazer, é porque eu estou dando atenção a outra. Essa coisa é importante mesmo? Pode passar aí, por favor. Cuidado com a procrastinação. Quem já ouviu falar nesse palavrão? É um palavrão para mim, procrastinação. E eu gostei muito dessa definição de procrastinação que eu encontrei. Está até aí, ó. Procrastinação é o hábito de adiar tarefas necessárias, substituindo-as por atividades menos importantes ou prazerosas. Porque o senso comum pensa assim que procrastinar é sempre deixar para depois. Não, é o deixar para depois. Você deixa para depois aquilo que é necessário, importante, e vai fazer coisas que são nada a ver para você. Como diria minha mãe, é ficar com a cara para cima. É evitar qualquer tipo de esforço, algo que exija muito, porque você está atrás de algo mais tranquilo, mais relaxado, do que você se comprometer com algo, e até você sabe, não, mas eu acho que, será que isso é importante? E olhe que nós estamos vivendo num momento, amados, que a coisa está difícil. A quantidade de pessoas que estão desperdiçando esse bem precioso chamado tempo é assustador. Lá no Instagram, tem uma área lá, eu esqueço Vanessa. Cadê Vanessa? Está ali. Não tem uma área que você consegue monitorar quanto tempo você fica no Instagram? Quem conhece essa parte do Instagram? É assustador quando você vai olhar ali, né? Você fica um instantinho, esse instantinho é 1 hora ou mais, e tem lá, diário. Aí eu fico pensando, fazendo o quê? Você sabia que ali tem toda uma estratégia, toda uma programação para justamente te prender ali? Como é que o Instagram ganha dinheiro? Com o seu tempo. Quanto mais tempo você fica na rede social, bom para eles, é anunciante, é isso, é aquilo outro, e você ali, um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas, mais edificantes, a gente está ali se perdendo, vendo a vida de outras pessoas. Quando a gente para pensar, né? Meu Deus, eu não sou, escute só, eu não sou contra a rede social, não. A minha preocupação é o tempo que a gente está dedicando a isso. Porque ele é uma excelente ferramenta, Ítalo, para trabalho. Né? Eu acompanho Ítalo, a divulgação dos trabalhos dele, das oficinas, do que ele trabalhando ali, é o trabalho dele. Mas às vezes, amados, fica ali um negócio que te puxa, né? É aquilo que vai alimentando a nossa dopamina, né, Ítalo? A gente vai ali e o tempo, e acabou-se o tempo. A procrastinação é isso. Eu até sei o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, porque eu digo que eu não tenho tempo para isso, mas eu vou ter tempo para outra coisa. Uma das coisas que a gente vai entender é que tempo também é uma questão de prioridade. Eu vou dar prioridade àquilo que eu entendo que é importante para a minha vida. Só que eu preciso colocar diante de Deus aquilo que eu acho que é importante, para saber se é importante mesmo.
E se eu tiver humildade, e nós somos pessoas muito humildes, muito sinceras diante de Deus, nós conseguimos colocar e dizer: Senhor, eu estou perdendo tempo. Eu estou permitindo que o meu tempo precioso seja roubado. Perdendo tempo com tanta coisa. E eu preciso estar atento, porque é preciso fazer a obra do Senhor enquanto é de dia, porque vai ficar de noite. Fica de noite significa que o tempo passou. Ei, eu vou falar uma coisa para você, não fique com raiva de mim, não. Uma revelação de Deus agora, para você e para mim. Você está ficando velho. Tem algum Benjamin Button aqui? Tem Benjamin Button? Conhece Benjamin Button? O menino que nasceu velho e ficou novo? Tem? Não. Nasce novo e fica? E depois de velho? Misericórdia, pastor. Oxe. Sabe? Quem está entendendo aqui? Amados, o tempo está passando. O que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? É preciso então entender a obra de Deus. A obra de Deus significa os planos de Deus. O que é que Deus tem para mim? O que é que Deus tem para a sua vida? Sabe? É pagar o preço, é se dedicar, é ter disciplina. Gente, não tem fórmula mágica, por exemplo, para passar no concurso. Você tem que estudar. Sabe? De estudar até cair por cima dos livros. Mas quem aqui já amanheceu o dia por cima dos livros? Tem gente, né? Hein? Sabe? Se não, como é que vai ser? E é delicado, amados, o quanto isso, pode prestar atenção, as pessoas estão vivendo aqui nesse tempo como se fosse tudo para sempre. Não, depois eu faço isso. Depois eu faço isso. Às vezes se empenham em tantas outras coisas. Eu fiquei assustado essa semana, rapaz. Um menino, Gabriel, o fisiculturista, Ganlin, né? Um menino. Depois eu fui saber que ele já tinha mais de 1 milhão de seguidores, né? 22 anos o menino morreu. E é fortão, né? Dedicação ao corpo, ao físico. Fisiculturismo, a cultura do físico, do corpo. Sabe? Se eu não me engano, numa entrevista, alguém comentou que ele não se importaria de viver 10 anos a menos. Aí, um neurocientista, observando, Ítalo, você gosta dessa informação? Ele tinha 22 anos. É um tipo de expressão de alguém que não está, vamos dizer assim, maduro o suficiente. Sabia que fisiologicamente, biologicamente, o nosso cérebro, ele só é definitivamente formado quando a gente está com 23, 24 ou 25 anos? Até isso o nosso cérebro não está maduro, que é o nosso córtex pré-frontal, que é a parte responsável, Ítalo, pela razão. Por que você acha que quando a gente é adolescente, se não tem Jesus, só faz doidice na vida? Porque não está pronto, não está maduro. Vive como se não houvesse amanhã. Quem está entendendo isso? E o tempo está passando. O tempo está passando. E precisamos entender que há um propósito de Deus. Você quer saber a melhor coisa? Como é que eu vou lidar com a questão do tempo? É só ir para a palavra de Deus, que Deus nos ensina a lidar com o tempo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo, eu tinha colocado do 8 ao 10, mas assim, veja só, 2:10 diz: pois somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. E se foi feito para fazer a obra de Deus, a cumprir os propósitos do Senhor. A nossa vida, ela encontra sentido quando nós nos entregamos para o Senhor, quando nós dedicamos o nosso coração para o Senhor, e aproveitando ao máximo cada oportunidade da nossa vida. Jesus diz que os dias são maus. Temos que aproveitar cada oportunidade.
Depois não adianta a gente reclamar. Existe um tempo para tudo, sim. A gente tem que ter tempo para ficar de bobeira, sim ou não? Tem, para descansar, para relaxar, para viajar. Mas tem que ter tempo para Deus. Tem que ter tempo para trabalhar. Tem que ter tempo, saber aproveitar enquanto é tempo. Porque vai ter uma hora que quando você pensar que vai ter tempo, o tempo acabou. Não dá para fazer mais nada. E não é isso que Deus quer. Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Quem quer o melhor dessa terra? Pronto. Deus tem o melhor. Mas eu tenho que querer, mas eu tenho que ouvir quem? O Senhor. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: cuidado que vai ficar de noite. Enquanto é dia, enquanto você está vivo, aproveite esse tempo. Pare de perder seu tempo. Pare de desperdiçar essa dádiva que é tão especial, que é o tempo. Precisamos entender esse propósito para a nossa vida. Sabe? Aí, aceitar Jesus Cristo. Depois eu faço isso. Quando? Amanhã é uma incerteza. Amanhã a gente não sabe. Pode acontecer alguma coisa aí que pode frustrar tudo, né, missionário Wellington? Amanhã, o único momento do tempo que eu tenho algum controle é o presente. O passado eu não tenho nenhum, porque o que passou, o futuro ainda não aconteceu. Eu estou aonde? No presente. E o que é que eu estou fazendo hoje? Ei, que bom que hoje você veio para a casa de Deus. Pastor, eu queria estar assistindo a seleção, amistoso lá. Escute, aqueles meninos, eles estão bonitinhos de dinheiro, então não? Será que eles estão precisando de alguma coisinha? Se ganhar a Copa ou perder? Tomara que ganhe, eu quero que o Brasil ganhe, sabe? Mas eu também quero ganhar, né? Eu quero ter paz na minha vida, quero ver a felicidade dentro da minha casa, da minha família, sabe? Eu quero viver o que Deus tem para mim, mas para isso eu preciso fazer a obra do Senhor. Passa aí, Bruni, por favor. Está escrito o que aí? Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus está te dando tempo. Enquanto é tempo. Glória a Deus. Você fica em pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos, por favor. Vamos orar? Vamos refletir? Senhor, uma das coisas especiais da Tua palavra, ela nos leva a um confronto. E isso é bom, Senhor. Todas as vezes que o Senhor levanta a sua voz para nos orientar, para nos corrigir, isso é tão somente um sinal do grande amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. E é pela Tua palavra, Deus, que precisamos andar. E o Senhor Jesus veio aqui nessa noite para dizer que, enquanto é dia, precisamos realizar a Tua obra. A noite está se aproximando e ninguém pode trabalhar à noite. Há um tempo determinado para cada plano, para cada propósito. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos sobre tudo aquilo que está roubando o nosso tempo. Tudo aquilo que tem nos feito desperdiçar essa dádiva tão preciosa que é o tempo. Tudo aquilo, meu Deus, que tem sido colocado no lugar daquilo que é mais importante. Essa procrastinação, onde muitas vezes vamos querer só o conforto e estamos fugindo do desconforto de uma disciplina, de um esforço,
de uma dedicação. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelo dia que se chama hoje. Por nesse momento, o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. E essa palavra que veio do teu coração ao nosso coração, está tratando com as nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui determinados, Pai. Determinados a cumprir a tua obra. A viver os planos que o Senhor tem para cada um de nós. A termos um entendimento do que é prioridade na nossa vida. E aproveitar cada segundo precioso que o Senhor nos permite estarmos aqui. Para viver os teus planos. Que o Senhor quer nos fazer prosperar. O Senhor não quer nos causar dano. O Senhor quer trazer esperança e futuro para nós. Enquanto então é tempo, Senhor, que possamos despertar para essa realidade, Pai. Enquanto é tempo fazermos o bem. Enquanto é tempo, meu Deus, amar aqueles que estão ao nosso lado. Dar atenção devida à nossa família. Atenção devida ao Senhor, à tua vontade. E assim, meu Deus, desfrutar de cada momento especial diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui profetizar um tempo de crescimento, um tempo de renovação, um tempo de transformação na vida dos teus filhos. Toda a procrastinação, ela vai cair por terra agora, Pai. E nós vamos, meu Deus, focar no Senhor, na tua vontade, Pai. Porque o Senhor, assim como foi na vida daquele homem cego, ele foi abrir os olhos dele. Eu sei que o Senhor nessa noite também está abrindo os nossos olhos para essa verdade. Que enquanto é tempo, devemos buscar viver a vontade do Senhor. Enquanto é tempo, temos que fazer a obra do Senhor. Que ela se cumpra sobre a nossa vida. Que ela se cumpra sobre o nosso lar, sobre a nossa família, meu Deus. Em nome de Jesus, nos dê maturidade. Esse desperdício de tempo, com coisas, meu Deus, insignificantes para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que isso não tenha mais força na nossa vida. Que o nosso coração, que os nossos olhos estejam no Senhor e na obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. É o que eu oro junto com os meus irmãos e creio no teu agir. Por isso eu já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.